Continuando, eu estava falando das constantes de equilíbrio, uma de concentração e outra de pressão. Elas podem ser calculadas individualmente ou ainda podem estar no mesmo problema em conjunto. Eu estava falando antes aqui, Kp é a constante das pressões, Kc é a constante das concentrações. Você não vai ter as duas no mesmo problema. Normalmente você tem uma ou outra, e aí você calcula o que você não tiver. R é o 0,082 das fórmulas de gases, constante geral dos gases. Tá? T é a temperatura em Kelvin, ou seja, se você vê graus Celsius, vir graus Celsius, basta somar com 273. E ΔN, esse aqui sim é o diferente para essa fórmula. Ele mede a variação do número de mol. Entre quem? Mol de produto menos mol de reagente. E somente estado gasoso. Só estado gasoso. Como temos aqui no exemplo, ó. SO2, gasoso, O2, gasoso, SO3, gasoso também. Como todos são gases, todos vão participar, sem problema. Só que aí, para você fazer esse cálculo, eu quero achar o valor de Kp. Do que você precisa? Da temperatura. Aqui a questão já forneceu em Kelvin, tá? Mas se você quiser fazer em graus Celsius, pode. Não é nenhum demérito isso. Mas tem que somar 273. E o Kc também tem que ser fornecido. Se não for fornecido, você vai ter um trabalhão extra, porque tem que calcular o Kc para depois calcular o Kp. Não vejo algo muito prático nisso. Enfim, aqui o Kc ficou 225 vezes 0,082 vezes 300. Aí, nesse ΔN aqui, nesse colchete aqui, é que está a jogadinha do ΔN. Quem é o ΔN? É o número de mol dos produtos. O produto aqui é o SO3 e ele está com 2 no balanceamento. Então, ele tem 2 mols. Esse mol que ele está falando é o mol da estequiometria da reação. É o mol do balanceamento. Tá? Então, esse 2 aqui, ó, é o número de mol de gás do produto. Se tivesse mais de um produto, eu iria somar. Só tem um, é ele mesmo. E aí eu vou diminuir da soma de mols gasosos dos reagentes. Os dois reagentes são gases. Então, o número de mol de gás eu vou considerar o 2 do SO2 e esse 1 do oxigênio que não aparece. Então, eu tenho 3 mols de gás nos reagentes. Então, vai ficar 2 menos 3. E aí a resposta vai ficar elevada a menos 1. Tecnicamente, não é bem isso que eu esperava ver, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco essa situação. Seguinte. Primeiro que se você fizer 0,082 vezes 300, 24,6. Aí, no caso, 24, elevar a menos 1 é inverter, né? Eu teria que inverter esse número. Aí daria esse valor aqui. Puxado. E ainda teria que multiplicar por 225. Então, o Kp seria 9,15, né? Que esse duvidoso aqui é maior que 5. Então, esse Kp daria 9,15. Ah, e outra coisa. Normalmente, as constantes não têm unidade, são adimensionais, tá? Então, o valor seria 9,14. Sim, o Kp via essa fórmula aqui pode ser um número bem trabalhoso, tá? Porque você teria que trabalhar com o inverso do número. Então, inverter significa o quê? 1 sobre. E aí tem que dividir e depois multiplicar. Bem chatinho. Vamos lá. Próximo aluno que está chegando. Vamos anotar a presença dela. Pronto. Continuando. Isso tudo, então, foi para comentar a relação entre Kc e Kp. Agora, vamos para o grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio
é muito parecido com grau, com força de ácido e força de base. Vai se usar alfa. O alfa dessas reações é o quê? É o número de mol que reagiu dividido pelo número inicial de mol. Ou seja, tem a ver, na prática, até com o Kc. Então, se o alfa é muito próximo de 100%, o Kc vai ser alto. Se o alfa for muito próximo de zero, ou de 10% para menos, o Kc vai ser baixo. Então, o grau de equilíbrio ele só vai indicar o rendimento da reação química. Ou seja, quanto maior o rendimento, maior o Kc e também maior o Kp, já que eles são diretamente proporcionais aqui, né, nessa relação. Bom, por exemplo, se eu tiver uma reação química de A mais B resultando em C, com 100 mols de A, lembrando que esse grau de rendimento, eu posso, grau de equilíbrio, ele pode ser medido para qualquer reagente, tá? Porque a relação entre o reagente e sua quantidade de mols, ou seja, quantos mols reagiram pelo número de mols total ou inicial. E isso só é medido pelo reagente. Então, eu posso fazer esse cálculo para A ou para B. Então, se A tem 100 mols iniciais e, ao chegar ao equilíbrio, eu tenho 20 mols, primeira coisa, vamos lembrar que no equilíbrio a concentração ela se mantém constante. Isso quer dizer que no equilíbrio eu vou ter 20 mols de A até que o equilíbrio seja desfeito. Então, como é que eu vou medir o alfa? O alfa é o quanto reagiu, é o quanto a reação, é quanto o A perdeu até chegar ao equilíbrio. A diferença é de 80 mols. E eram 100 mols iniciais. Então, esse alfa vai ser 0,8 ou 80%. Então, o grau de equilíbrio é sempre o número entre 0 e 1. Lembrando, quanto mais próximo de zero, o rendimento da reação ou daquele reagente é muito baixo, e o Kc também vai ser. Kc é proporcional a esse rendimento. E quanto mais perto de 1, quanto mais perto o alfa tiver de 1 ou de 100%, o valor de Kc também acompanha. Bom, exatamente. E aqui, ó, quanto maior o valor de alfa, maior é o caminho percorrido pela reação até chegar ao equilíbrio. Quando ele fala maior caminho, ele está querendo dizer que o reagente participa muito da reação original, ou seja, o reagente demora mais a entrar em equilíbrio. Por quê? Porque ele está reagindo. Só entra em equilíbrio quando a reação química, quando o reagente praticamente não é mais desperdiçado. E também o produto começa a ser formado mais lentamente, pela discussão que tivemos no começo da aula. Agora, em relação às leis do equilíbrio químico, aqui vão entrar as regras do Kc e as regras de deslocamento. Primeiro, lei de ação das massas, tá? Que é a lei de Cato Maximilian Guldberg e Peter Ward, ou seja, a lei de Guldberg-Ward, de novo. A lei de Guldberg-Ward ela tem aplicação para cinética e para o equilíbrio também. Então, aqui, ó, a lei da velocidade, ó, de novo, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares elevados a seus expoentes. Quem são os expoentes? Os coeficientes estequiométricos. Ou seja, aqui, essa é a lei que determina a velocidade geral de uma reação e é através dessas leis que é criado o Kc. Kc, ele é criado e a maneira de você criar o Kc é só igualar a velocidade direta com a velocidade inversa. É dessa fórmula que sai a expressão de criação de Kc. Ou seja, Kc é tirado exatamente desta lei aqui. Mas isso aqui é para embasar como se cria a fórmula de Kc.
para a continuação da nossa matéria, essa parte aqui é teórica, vai entrar a segunda regra, que é o princípio de Le Chatelier. E ele, nesse ano aqui, sim, faz certo tempo já, ele criou a seguinte generalização, a seguinte regra, que é esta aqui. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. O problema é que no século, aí no caso no finalzinho do século XIX, estava se tentando aumentar o rendimento de certas reações. E algumas dessas ações não estavam surtindo efeito. Foi aí que Le Chatelier, pesquisando e formulando sobre o assunto, verificou que muitas vezes não se tem o resultado desejado porque a própria reação química ela estabelece um novo patamar de equilíbrio. Então, quando eu tenho um fator externo atuando sobre o sistema em equilíbrio, esse equilíbrio vai ser refeito para minimizar a ação do fator aplicado. Esse é o motivo das frustrações de muita gente na época para tentar aumentar certos rendimentos de reação. Bom, então, quando eu tenho o sistema em equilíbrio, eu tenho uma alteração e o sistema vai buscar uma nova forma de minimizar essa modificação. E aí vamos ter um novo equilíbrio formado. Esse é o ponto. Só que para atingir um novo patamar de equilíbrio, a reação química vai se deslocar para o sentido direto ou para o sentido inverso. Esse é o ponto principal. Então, lembrando que deslocamento de equilíbrio, o cientista é esse aqui. Para ser mais específico, o nome completo é esse aqui. Henri Louis Le Chatelier. Meu francês não é muito bom, mas só lembrar de Le Chatelier, com certeza. Me lembra de outro químico francês bem famoso, que é o Lavoisier, mas Lavoisier já é para outra área específica. Bom, como funciona, então, o princípio de Le Chatelier, que é o princípio do deslocamento de equilíbrio químico? Basicamente, então, haverá um desequilíbrio e a reação vai se reequilibrar novamente. E aí, nesse momento, haverá o deslocamento de equilíbrio para isso. E nós temos, primeiro fator, concentração. Ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de uma substância em uma reação, o equilíbrio se desloca para ser restabelecido, transformando essa substância. Tem até uma figurinha aqui bem bacana, indicando que eu estou ficando com que os produtos C e D estão com a concentração excessiva. Por exemplo, já estava em equilíbrio, e aí externamente foram adicionados mais concentração de C e mais concentração de D. Ou seja, influência externa. O que a reação química vai fazer? Se eu tiver excesso de produto, ele vai converter para reagente. Ou seja, tudo que está em excesso, ele vai consumir. Se o excesso for nos produtos, vai se deslocar para o sentido de formar os reagentes de novo, ou seja, sentido inverso. Se o excesso for de reagente, o contrário, vai se deslocar para a direita, para o sentido direto. Então, quando você tiver excesso em um lugar, a reação química vai se processar no sentido contrário a esse lugar. Então, se o excesso é nos produtos, vai deslocar para reagente. Se o excesso é no reagente, vai deslocar para produto. Agora, e se tiver falta? Se tiver uma substância química tendo sua quantidade diminuída ou retirada, aí a reação química vai tentar restabelecer a quantidade original. Ou seja, se eu tiver com falta de C e D, a reação química vai deslocar para ele, para a reação direta. Se eu tiver falta de A e B, vai acontecer a mesma coisa. Então, quando a reação for de falta, está faltando A e B, a reação vai se deslocar para o sentido deles.
Está faltando C e D, mesma coisa. Segunda influência, influência da temperatura. A temperatura ela é um fator que altera também a cinética química. Ou seja, quanto mais temperatura, maiores as colisões entre os reagentes. Maior a quantidade de colisão entre os reagentes e a cinética química vai ser favorecida. Aqui, no equilíbrio, nós temos o seguinte. Quando a temperatura diminui, o equilíbrio é liberado para mais energia. Então, a reação exotérmica ela é favorecida. Quando a gente fala de temperatura, é a temperatura externa ao sistema, tá? Esses fatores aqui, principalmente, são fatores externos. E a concentração um pouco mais interna. Dessa forma aqui, se a temperatura exterior a reação diminuir, vai se favorecer a reação exotérmica. Até porque a reação exotérmica, ela libera calor para o meio externo. Então, quando eu falo de influência da temperatura, é uma diferença de temperatura entre os reagentes, né, entre as substâncias, e o meio externo a elas. Então, de novo, se a temperatura do meio externo diminui, a reação exotérmica é favorecida. E aí, por exemplo, e aqui vai aparecer um valor chamado ΔH, lá da termoquímica. Se o ΔH for positivo, a reação padrão, a reação 1, sentido direto, ela é endotérmica. E a 2, que é o sentido inverso, vai ser exotérmica. Esse é o ponto. Nesse caso aqui, se a reação direta é endotérmica e a inversa é exotérmica, se a temperatura diminuir, é no sentido de AB, A e B, que é essa reação vai. E se eu aumentar a temperatura externa, exterior, isso vai afetar o equilíbrio. Temperatura altera imediatamente o equilíbrio químico. Se a temperatura diminuir, a reação ela vai se processar no sentido exotérmico. Se a temperatura aumentar, o meio externo está com mais temperatura que a reação, e a reação vai tentar absorver a diferença de energia, que é o calor. Então, vai ser favorecido a reação endotérmica. Mais uma coisa, cuidado com essa história de associar qual é o sentido endotérmico e qual é o sentido exotérmico, tá? Isso não é regra, não. Quer dizer, não é uma regra única. Depende do sinal de ΔH. O ΔH, ou variação de talpia, ele vai medir a reação no sentido direto. Então, se o ΔH é positivo, da esquerda para a direita, que é o padrão, sendo positivo é endotérmico, e da direita para a esquerda é exotérmico. Se for negativo, é o contrário. Da esquerda para a direita é exotérmico e da direita para a esquerda é endotérmico. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o sinal de JH nessa hora. Próxima influência, que é a influência da pressão. A pressão ela vai ser um fator importante porque, como eu disse no começo da aula, muitas reações que têm constantes de equilíbrio são reações que não têm 100% de rendimento e boa parte dessas reações são reações gasosas, tem gases participando. Então, se tem gás participando, a pressão vai ser um fator importante. Bom, é o seguinte aqui, vai ser bem tranquilo. Se a pressão total, a pressão exterior à reação, ela aumentar, o efeito prático é uma contração gasosa. Ou seja, se a pressão total aumentar, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido de menor volume. Então, contração gasosa significa volume gasoso diminuindo. Mas se a pressão total do sistema ou exterior diminuir, se eu tenho menos pressão, a tendência de um gás é se expandir. E o gás vai para o sentido, a reação, perdão, vai para o sentido de maior volume. Ou seja, volume de quem? Volume gasoso. E isso é medido como?
é medido desta forma aqui, número de mol gasoso. Então, exemplo, eu tenho N2, tem 1 mol de N2 aqui. H2, tem 3 mols de H2 aqui. Então, nos reagentes, eu tenho 4 mols de gás. E nos produtos, eu tenho 2. Quer dizer que, se eu aumentar a pressão, tendo 2 mols de produto e 2 mols gasosos de produto e 4 mols gasosos de reagente, significa que a reação vai se deslocar no sentido direto, no sentido da formação de NH3. E se eu diminuir a pressão total, a reação o equilíbrio vai deslocar a reação, vai se deslocar, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido inverso, para o sentido da formação de N2 e H2. Bom, catalisador eu nem colocaria aqui particularmente, porque o catalisador ele altera a cinética, mas altera quase nada em relação à concentração. A concentração das substâncias não muda por causa do catalisador. Catalisador só tem um efeito: diminuir a energia de ativação das reações e aumentar a velocidade. Então, a única coisa que vai acontecer se for adicionado um catalisador numa reação que tem propensão ao equilíbrio é aumentar a velocidade das reações e vai levar menos tempo para atingir o equilíbrio. Então, isso aqui é um efeito prático positivo. Se colocar um catalisador, o equilíbrio é atingido mais rápido, mas a concentração das substâncias que seria necessária para o equilíbrio não muda. Então, uma influência mais sutil, mais simples comparada às outras. E aqui, vamos a alguns cálculos para a gente poder dar uma olhadinha. Primeira questão. Um equilíbrio envolvido na formação de chuva ácida está representada pela equação. No caso aqui está como se fosse direção única, né? Mas a questão falou que está em equilíbrio, vamos considerar reversível. Então, eu tenho 2SO2 mais O2, resultando em 2SO3. Reparem que eu tenho todo mundo gasoso. Então, se todos são gases, pode ser questão de Kp ou de Kc mesmo. Vamos dar uma olhada. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre, 6 mols de SO2 e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu equilíbrio. O número de mols do trióxido de enxofre medido foi 4. Eu quero saber o valor aproximado da constante de equilíbrio. Bom, aqui vai ficar um pouco grande, porque está falando da reação desde o início. Então, como é que se mede constante de equilíbrio de forma rápida? Se for de forma rápida, ele já vai te dar no equilíbrio, atenção, no equilíbrio, o número de mol e o volume, no equilíbrio. No caso aqui, não aconteceu, porque eu tenho o início da reação, 6 mols do primeiro reagente e 5 mols do segundo. Então, se eu fazer se eu fizer uma tabela entre reagentes e produtos, em relação ao número de mol, eu preciso de quê? Eu preciso, na prática, preencher e prestar atenção no equilíbrio. Quando eu for montar o Kc, é essa informação aqui que vai para ele, para eu poder calcular o valor de Kc. Kc, ele só é medido no equilíbrio e mais nada. Então, na primeira linha é o início. No início, eu vou ter o número de mols dos dois reagentes, 6 e 5, e no produto, que é a terceira substância, não vai ter nada. No início, nunca tem nada. Então, é assim que a gente começa a montar. Ponto. Outra coisa, né? Na parte do meio é a parte mais importante, que é a parte onde vamos ter a participação estequiométrica. Por quê? Porque é aqui que vai entrar o balanceamento.
nós temos aqui na reação química 2 SO2 e 1 O. O que isso significa? Que para cada 2 mols de SO2 participa 1 mol de oxigênio e são formados 2 mols de SO3. Então, aqui vai entrar a proporção estequiométrica na hora de montar essa tabela. Todas as questões são assim? Não, a maioria delas é direta. Mas se eu tiver que montar o KC a partir do início da reação, é desse jeito aqui. Então, nós temos 2 mols de SO2 para 1 mol de oxigênio, resultando em 2 mols de SO3. Só que na questão, diz o seguinte, que foram formados, o trióxido de enxofre aqui, ele é produto, é o SO3. E a questão está falando que foram formados 4 mols dele. E aí vamos lembrar da proporção estequiométrica. O SO3 tem coeficiente 2 e o SO2 também. Quer dizer que o SO2 e o SO3, eles são equimolares, ou seja, o número de mol que eu perder no SO2 é o número de mol que eu vou ganhar no SO3. Então, se o SO3 ganhou 4 mols, o SO2 tem que perder 4 mols. É por isso que aparece na parte do reage, ou seja, início, começo da reação. Parte do meio, quem reage perde, quem produz ganha. Então, se o produto está com 4 mols no final, é porque ele ganhou 4 mols no processo. Por isso que ficou mais 4 aqui. Por isso que ficou mais 4 aqui no produto. O produto é só somar. Então, 4 mols aqui, tranquilo. Só que no reagente, eu tenho que tomar esse cuidado. Se o SO3 ganhou 4 mols, o SO2 tem o mesmo coeficiente estequiométrico, então ele perde 4 mols aqui no meio. E o oxigênio, ele tem a proporção estequiométrica inferior. Ele, na reação original, ele participa com 1 mol e as demais substâncias com 2. Isso quer dizer que ele participa com menos mols, ou nesse caso, com metade dos mols dos outros dois. Então, se o SO2 perde 4 mols e o SO3 ganha 4 mols, o O2 ele vai perder 2 mols, que é metade disso, até chegar ao equilíbrio. Aí, como é que eu chego no equilíbrio? No reagente, você diminui 6 menos 4, 2. Para o primeiro. Para o segundo, 5 menos 2, 3. E no produto é 0 mais 4, ou seja, 4. Então, é dessa forma que a tabela é montada. Só que aqui está mol. Dá para fazer esse raciocínio com mol por litro direto? Tá? Inclusive, se a reação química quisesse. Aqui diz que o volume é de 1 litro, mais fácil ainda. Mas a questão poderia fazer o seguinte, se tivesse outro recipiente. A gente já poderia dividir esses dois aqui, 6 e 5 por 1, que se eu tiver um volume de 1 litro, o número de mol já é mol por litro, e fazer a proporção direta. Tá? Ou fazer no final. Se o volume é de 1 litro, eu dividir tudo isso aqui por 1 litro, dá o mesmo número em mol por litro. Então, na prática, o SO2 tem 2 mols por litro no equilíbrio, o oxigênio vai ter 3 mols por litro no equilíbrio, e o SO3 vai ter 4 mols por litro no equilíbrio. E aí vamos calcular a constante. Ou seja, aqui realmente veio uma chatinha. Bom, quem vai ser o KC? Vai ser produto, todos os produtos, só tem um produto, que é o SO3, e ele precisa estar ao quadrado por causa do seu coeficiente estequiométrico. Então, esse resultado aqui é 4 mols por litro ao quadrado, tá aqui. SO2 tem 2 mol por litro no equilíbrio, também está ao quadrado, vai dar 4. Perdão, 2 ao quadrado. E o oxigênio não tem outros coeficientes estequiométricos, vai ser 3 aqui. E aqui a gente vai ter a seguinte situação. 4 ao quadrado são 16. 2 ao quadrado são 4, então vai ficar 4.
E ainda vou dividir isso por 3. Vai ficar 1,3 infinito. Então, aqui eu vou ter 1,33. 1,33 no KC. Então, se o KC é maior que 1, existe um favorecimento para o produto. O produto ele é bastante formado antes do equilíbrio. Bora para 2. Numa dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação N2 mais O2 resultando em 2NO, reversível, no equilíbrio. Aqui vai ser mais fácil, ó. Já está no equilíbrio. Aqui, no começo da primeira questão, os dados estão fora do equilíbrio. Quando os dados estão fora do equilíbrio, essa tabela tem que ser montada. Se já tiver no equilíbrio, não tem que montar tabela nenhuma. É só produzir a constante que a questão quer. Então, nós temos 0,8 atm para o nitrogênio, 0,2 atm para o oxigênio e 1 atm para o produto, NO. Eu quero saber o valor de Kp. Se já está no equilíbrio, é só fazer o cálculo bem menor, né? Já fizemos aqui a relação. Segundo passo, qual é a expressão de Kp? Produto sobre reagente elevado ao coeficiente de reação. Quem é o produto? NO. Tem um 2 no balanceamento? Então, vai ser a pressão dele ao quadrado. N2 e O2 estão sem coeficientes. Então, é só a pressão de N2 vezes pressão de O2. E aí é só substituir. Pressão de NO vale 1, pressão do N2 vale 0,8 e a pressão do oxigênio é 2. Vai ficar 1 dividido por 1,6, que dá esse valor aqui, 0,625. Então, essa primeira aqui foi questão de KC. A questão de KC, inclusive, pode ser tão fácil quanto essa aqui, tá? Desde que ele fale que está no equilíbrio. Então, se a questão falar já está no equilíbrio, questão mais tranquila. Se a questão falar que está fora do equilíbrio, já pode se preparar para montar isso aqui, que é um pouco mais difícil. E, por último, a relação entre KC e Kp, que também é um pouco mais trabalhosa. Só que aí, para pedir um, você precisa do outro. Então, aqui eu estou vendo que está pedindo Kp. Nós temos o equilíbrio de N2 mais 3H2 resultando em 2NH3, ou seja, nitrogênio reagindo com hidrogênio virando amônia. E nós temos o Kc já montado, ó, 2,4 vezes 10 a menos 3. Quando o Kc vem baixo assim, com esse expoente negativo, quer dizer que o rendimento da reação é baixo, tá? Bom, e a temperatura é 727 graus Celsius. Cuidado com isso daqui, que tem que passar para Kelvin, tá? Eu quero o valor de Kp nas mesmas condições físicas. Qual é a condição física principal para o Kp? Primeiro, só participa gás. Todos aqui são gases. Além da reação ser de ida e volta. E a segunda condição importante, temperatura. A temperatura tem que estar travada em um valor só. Senão não tem equilíbrio, não tem Kp. Primeiro passo aqui, a interpretação, né? Eu preciso de quem? De Kc, da temperatura, e o R é um valor constante. Então, a questão já deu, está feito. Segundo passo, tem que transformar a temperatura para Kelvin. Isso aqui é regra de gás. Em todas as transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isocórica, lei geral dos gases, tudo em Kelvin. Então, se eu tenho 727 graus Celsius, é só somar 273, vai dar 1000 Kelvin. E aí, outra coisa, tem que calcular a variação do número de mol, porque tem esse ΔN aqui. Quem é ΔN? É o número de mol dos produtos menos o número de mols dos reagentes, só que no estado gasoso. Então, nos produtos, eu tenho só 2 mol de gás, que é só o NH3, só tem um produto. E no reagente eu tenho 3 mols de hidrogênio mais 1 mol de nitrogênio. Então, eu tenho 4 mols de gás contra 2 no reagente, contra 2 nos produtos. Ou seja, o número de mol do produto é 2 e no reagente são 4. Então, esse ΔN vai ser elevado vai ser, no caso, menos 2.
E na fórmula a gente vai ter Kc, que é esse valor aqui, vezes RT elevado a menos 2. Ou seja, a parte chata aqui é fazer o RT, elevar ao quadrado e ainda inverter. No final, a gente vai ter 3,57 vezes 10 a menos 7. Certo? Então, é isso. Vamos então daqui a pouco para mais alguns exercícios.